Pessoas queridas, bom dia. Em poucos minutos eu vou trazer uma nova ferramenta para enfrentamento dos momentos de crise. Mas seria muito interessante que, em verdade, essas ferramentas, esses recursos não ficassem aí só para esses momentos, mas se tornassem hábitos, porque, por certo, são recursos que nos trazem muito mais tranquilidade, muito mais paz e felicidade. Hoje, por exemplo, eu vou falar de gestão de pensamentos. E óbvio que esse assunto está na base de todos os outros assuntos que eu já tratei aqui, todos aqueles que eu ainda vou tratar. Porque é consenso, tanto na ciência como nas tradições de espiritualidade, que a mente está na base de todos os fenômenos. Então, quando nós pensamos aí no mundo objetivo, no mundo lá fora, se tem um viaduto construído, por exemplo, ele foi primeiro pensado, ele foi projetado e depois executado, está aí. Tudo que existe no mundo, mas não só lá fora também. Mais particularmente, a nossa saúde ou a nossa doença está intimamente ligada com a qualidade, com a continuidade ou não dos nossos pensamentos. A psiconeuroimunologia, que é uma área relativamente recente da medicina, vai dizer isso, que dependendo da quantidade, né, e da qualidade dos nossos pensamentos, nós vamos sim adoecer. Eles dizem que cerca de 85% das nossas doenças começam nos nossos processos mentais. Vejam só como é importante. A boa notícia é que nós podemos pensar sobre aquilo que nós estamos pensando. Diferente dos outros animais, nós temos sim essa capacidade, embora muitos ainda não tenham se dado conta disso. No livro Ame a Realidade, a autora Byron Katie, um livro muito bom, ela conta um pouco da história dela, que é uma pessoa que passou por um processo depressivo por mais de 10 anos e teve que enfrentar aí um desejo ardente, inclusive, de morrer, de se suicidar. E ela se deu conta que, na verdade, o problema não estava na realidade como ela se apresentava, mas na forma como ela pensava, julgava e reagia a essa realidade. Então, aqui ele propõe no seu livro a gestão dos pensamentos como base da felicidade, da saúde, enfim, sobre isso que nós estamos falando. E como é que nós fazemos isso? Né? Qual que é a ideia? Vamos criar um outro eu. Isso não é loucura, eu posso garantir a vocês, isso é inteligência emocional. Criar alguém dentro de nós mesmos que nos dê um chacoalhão com relação aos nossos pensamentos. Então, algo assim, Cláudia, isso que você está pensando é mesmo verdade? É a primeira pergunta que nós podemos nos fazer e que a própria Katie vai colocar no livro dela. Isso que você pensa é verdade? E aí eu começo a questionar, a fazer um teste de realidade a partir desse questionamento. E posso lançar uma segunda pergunta, mas você tem certeza absoluta que isso é verdade? Por exemplo, posso estar pensando de maneira repetida, tal pessoa não escuta o que eu falo, né? Essa pessoa não me escuta. Dá para ter certeza absoluta que essa pessoa não está escutando? Ou será que essa pessoa está ocupada com muitas outras coisas, ou ela não concorda e não está querendo aí entrar numa discussão, ela nem tem condições, recursos internos para lidar com aquilo que eu estou propondo para ela? Enfim, pode ter tantas outras variáveis que não dá para ter uma certeza absoluta de que este pensamento é realmente baseado num fato real, numa realidade. Uma outra pergunta que nós podemos nos fazer é: como eu seria, né, se eu não pensasse isso? Possivelmente estaria muito mais tranquilo, possivelmente estaria vibrando, né, internamente num outro padrão, num outro diapasão. Outra pergunta que podemos fazer é: como eu reajo a partir desses pensamentos? Então, tomando o meu primeiro exemplo, como eu reajo? Eu fico irritado por pensar que essa pessoa não está me escutando, eu faço cara feia, ou então até me vingo, finjo também que não estou escutando quando a pessoa fala. Então, essas perguntas que nós podemos nos fazer, elas nos levam para um outro lugar, e aí nós podemos escolher soltar o pensamento, simplesmente. Então, tomar consciência não é brigar com o pensamento em si, mas é deixá-lo ir. E sim, podemos também colocar um outro pensamento no lugar, muito mais funcional, muito mais tranquilo.
não quero mais pensar nisso. Não quero, eu vou me ocupar com as minhas coisas, eu vou me ocupar com o que realmente é importante agora, com aquilo que realmente interessa. Se a pessoa não está dando conta agora, né, de lidar com isso que eu estou querendo que ela lide, eu vou lidar com outras coisas e num outro momento, se for possível, nós retomamos esse assunto. Talvez seja essa uma solução possível e sim, muito mais saudável, que nos coloca num outro lugar. Percebam que essa estratégia vale para toda a vida, vale para qualquer pensamento dentro da crise que nós estamos vivendo, pensamentos que se repetem, que podem nos levar aí para um estado de profunda tristeza ou também pode nos colocar num humor muito irritado, seja lá como for. Fazer essa gestão pode nos ajudar e muito. Então, com profundo desejo de que vocês tenham um ótimo dia, eu me despeço. Um abraço.